Paz e luz, Deus te abençoe, Deus te ilumine, eu te abençoo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus que nós servimos. Pois bem, a história, a espiritualidade, os mistérios da história, a história e o DNA são temas do nosso canal, que é um canal de libertação e de sonhos. Temos muito o que falar e eu quero responder algumas perguntas suas. Para você saber a opinião de Joilson de Assis, basta você entrar no YouTube aqui em cima e colocar: eu quero saber isso, Joilson de Assis. Quero saber aquilo, Joilson de Assis. Questão do DNA, que ela guarda muito mais do que cor de cabelo e olhos. O DNA guarda toda a história de todos os seus antepassados. E como mudar isso? Está aí nos temas do nosso canal. Bem, agora direto ao assunto, que é aqueles vídeos rápidos que nós vamos direto ao assunto, explicamos que não existe nada novo sobre a face da Terra. O vídeo anterior mostrávamos como o DNA ele nos leva até Adão e Eva e todos os seus parentes. Existe uma ligadura, uma ligação entre nós e que a carne é uma só. Veja aí no DNA Joilson de Assis, o mistério da história Joilson de Assis. Mas nessa parte aqui eu quero falar só o seguinte: não existe nada novo sobre a Terra. E eu vou lhe provar como. E vai ser direto ao assunto. A Bíblia diz no livro de Eclesiastes, capítulo 1, versículo 9: o que foi, voltará a ser. O que aconteceu, ocorrerá de novo. O que foi feito, se fará outra vez. E não existe nada novo debaixo do céu, ou debaixo do sol. Vou repetir para você entender. Eclesiastes, capítulo 1, versículo 9. O que foi, voltará a ser. O que aconteceu, ocorrerá de novo. E o que foi feito, se fará outra vez. Mas não existe nada novo debaixo dos céus. Ou seja, tudo o que acontece agora já aconteceu um dia. E tudo que já aconteceu e que acontece agora acontecerá adiante. Muda só os personagens e os grupos novamente ressurgem. O que o Senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer que não existe nada novo sobre a face da Terra. Vou lhe contar só uma história e você vai dizer o que você acha. Preste atenção, tá? Depois você vai estudar sobre o DNA e espiritualidade, Joilson de Assis. DNA e a história, Joilson de Assis. O mistério da história, Joilson de Assis. O mistério do DNA, Joilson de Assis. Você vai viajar na maionese. Pois bem, existia uma tribo fortíssima, chamado Goitacás. O Goitacás era um tipo de índio existente ali nas bandas do Rio de Janeiro, que eram índios muito fortes, altos, potentes, brigão, e eles eram capazes de correr mais do que animais. E dificilmente um português na tapa vencia ele, e até na espada, né? Ou seja, era um índio grande e um pouco ignorante. Não estou dizendo que ele era santo, não. Comia carne de gente, né? E até a cerimônia de iniciação desse índio era mergulhar no mar e pegar tubarão na porrada, arrancar os dentes do tubarão e fazer um colar. Era a política de iniciação do índio Goitacás. A tribo Goitacás, ela estendia-se mais ou menos entre 10 a 15 mil índios. E os portugueses e outros povos eram capazes de vencê-los porque eles eram brigões. E era do cacete. Eram altos, enquanto o português tinha 1,50 m, o índio Goitacás tinha 1,80 m, 1,90 m. E forte, corria mais do que uma gazela. A história fala sobre esse tipo de índio. Tendo a dificuldade de os portugueses, espanhóis, vencerem esse tipo de índio, né, eles fizeram uma trama. Eles conseguiram roupas de um doente de varíola, né, ou varicélia, e deixaram aonde os índios Goitacás viviam. E os índios pegaram essas roupas, experimentaram, olharam e pegaram a varicela e morreram todos de varíola. Ou seja, um vírus. Como é a história, pastor? Bem, vamos resumir, porque tem pessoas da história que explicam melhor. Mas eu quero
bater nesse ponto aí, tá? Existia um tipo de índio, certo, um tipo de índio no Rio de Janeiro chamado Goitacás, né? Onde está hoje o campo de Goitacás. Esse índio era violentíssimo. Eles matavam e comiam as pessoas. Eles viviam na mata, não dormiam em redes, eram enormes, grandes, cabelo na bunda, e eles eram guerreiros, estúpidos guerreiros, ou seja, eram violentíssimos. Se você se encontrasse com um índio desse, certamente você se ferrava. E os portugueses tentaram destruir muitas vezes esses índios, mas não conseguiram. E os outros índios também tentaram, mas não conseguiram. Eles eram uma tribo fortíssima, concentrada em um lugar alagado, sabiam nadar muito bem, né? Eles nadavam muito bem, em água funda, água rasa, eles corriam, eles eram muito adaptados ao seu ambiente, fortes, de forte envergadura física, de resistência, muito além dos portugueses e franceses, espanhóis e dos outros índios que habitavam aquela região. Com eles não tinha acordo, tá? E como os portugueses não conseguiram vencer, mas queriam o lugar deles, queriam se ver livre deles, até porque eles atacavam os portugueses também, matavam, mas eles matavam com gosto, viu? Esses índios também não era flor que se cheire. Então, alguém branco teve a ideia: vamos pegar uma pessoa com varíola, né, e vamos lá na tribo deles, a gente vai lá na tribo deles e deixa lá as roupas. E quando eles pegarem as roupas, eles vão pegar varíola, olha, varíola. Opa, o pessoal está mandando recado. Isso é a varíola. Não é chocante, né? Isso é uma criancinha com varíola. Ah, rapaz, né? É. Aqui, ó. Olha. Não existiam índios mais fortes, fisicamente falando, e guerreiros, né, do que esses. Como esses guerreiros de Goitacás, eu só conhecia os índios cariris, né? Os índios cariris, eles foram exterminados na minha região, mas eles eram de guerra, também brutões, grandões, mas eles foram exterminados por portugueses raivosos que vieram e exterminaram. Só sobreviveu os índios cariris que fizeram acordos com os portugueses. E quem... Opa, o telefone arriou. E quem... Olha a varíola aí, antes que arreie, pronto, arriou. E quem não fez acordo foi exterminado, né? Exterminado pelos portugueses. A maior guerra armada entre índios e brancos aconteceu aqui na Paraíba, chamada Revolta dos Tapuias, né? E uma lá no Rio Grande do Sul, Paraná, por ali, mas a maior foi aqui mesmo. A do Goitacás aconteceu o seguinte, que eles pegaram roupas de uma pessoa que estava com varíola e deram uma arrumadinha ali, levaram lá para onde estava a tribo dos índios e deixaram lá. Quando os índios encontraram, olharam, se vestiram, mas não sabiam que estavam vestindo a morte. Pegou, entrou em toda a tribo. Toda a tribo dos índios Goitacazes foi exterminada por varíola. Eles eram gente ruim, gente boa, bem. Eles eram gente ruim, né? Os portugueses também não eram gente tão boa, mas eram mais, sei lá. Eu sei que a moral da história foi que o vírus da varíola, ou varicela, foi utilizado para exterminar 12 mil pessoas que em menos de 3 meses estavam mortos. Morreram moribundos nas matas, de frio, de febre, de varíola, né? Essa varíola dá origem a outros tipos de vírus, até sexuais, né? Como herpes, tudo a mesma raça ali, herpes, varíola, catapora, né? Sarampo, né? A catapora é parente também, então é um grupo de vírus que sobreviveu até os dias de hoje, mas hoje tem muita vacina e foi praticamente e só tem uma vez na vida, né? Esse tipo de vírus só tem uma vez, depois que a pessoa tem e escapa, então não tem mais. Não tem mais. O próprio organismo gera uma defesa muito grande. Moral da história: a bomba de vírus já foi usada muitas vezes na história. Estou citando essa história dos índios porque é fácil, não é tão distante, né? Não é tão distante assim, há 1.000 anos, 2.000 anos, não. É aqui perto, né? Ou seja,
perto da história, né? E que a história não tem nada novo. Não existe nada novo. Alguém pode botar, esse negócio de guerra biológica, inventaram agora essa guerra biológica, sempre houve. Sempre houve. E eu não duvido não que alguém tenha pego esse vírus e tenha passado, né, na casa do seu inimigo, para que o inimigo pegasse também. Isso pode acontecer com qualquer doença. Uma vez eu falei com um velho do sertão, velho mal, viu? E o velho perto de mim, antigamente a gente não tinha medo de ati. Hoje se o cara der um ati perto de você, você dá um pulo, né? Antigamente não tinha isso não. Eu digo, eita rapaz, tá ruim, viu? Mas vai ficar bom. Ele disse, eu só vou ficar bom quando eu passar para outro. Eu digo o quê? Tem isso. Quando eu passo para outro eu fico bom. A crença do povo dele, da mente dele, é que se ele passar o vírus para alguém, o vírus dele perde a força. Será que isso é verdade? Mas isso mostra que ele vai tentar passar para alguém para tentar se livrar, né? Não existe nada novo sobre a terra. 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 Como levar mulheres doentes para tribos, para os índios se contaminarem sexualmente. Existem tantos casos que eu poderia citar muitos deles aqui. Mas uma coisa eu cito, que a Bíblia é verdadeira. Olha o que a Bíblia diz. Vou citar novamente para você decorar. Você quer estudar o futuro e o presente? Estuda o passado. Você no passado, você vai ter uma imagem do que está acontecendo hoje e do que poderá acontecer amanhã. Porque a Bíblia diz, o que foi voltará a ser. Alguém lá da tribo do Goitacás poderia dizer que foi Deus punindo aqueles índios, porque os índios eram ruins. Os índios eram péssimos. Então Deus puniu os índios, mas não foi Deus, foi os brancos que botaram varíola para eles morrerem. E morreu, deu certo, matou tudinho. Mulheres, crianças, tudo. Então, o que foi voltará a ser. O que aconteceu ocorrerá de novo. E o que foi feito se fará outra vez. Não existe nada de novo sobre o sol. Palavra do Senhor. E o que você acha? Ou seja, você agora tem uma nova imagem sobre a história. Veja aí no nosso canal os mistérios da história. Dá uma olhadinha. Preste atenção. Paz e luz. Deixa o seu like, o seu comentário. O que você acha sobre isso? Deus te abençoe e te guarde. Amém.